Todos. Eu sou Simone, eu sou neurologista infantil, neurofisiologista clínica, trabalho com distonia, distúrbios do movimento já há 14 anos, 14 não, sempre falo 14, mas eu esqueço que já tem anos para frente. Desde 2004, quando eu comecei com a aplicação de toxina botulínica, tanto em adulto quanto em crianças. Conheci a Nilde pelas redes sociais, nos conhecemos pessoalmente hoje, é um prazer muito grande, foi com uma honra muito grande que eu recebi o convite para estar aqui hoje, para falar para vocês do que eu faço no meu dia a dia, que é a distonia em crianças. Inclusive, eu não vou poder ficar, peço desculpa a vocês, porque eu tenho que voltar para o ambulatório do HC, que os residentes eles só podem começar quando eu chegar. E aí, hoje era o dia do ambulatório, mas a gente dá um jeitinho e vem trazer. Então, o Instituto ele é muito bom, eu sempre falo para todos os meus pacientes, a gente ter as sociedades de pacientes, a gente ter o encontro de vocês é fantástico, porque vocês vivem vidas raras e nem sempre é fácil, principalmente para o médico que está lidando com doenças raras. Esse médico ele tem um trabalho muito grande para saber de várias, quase que centenas, dezenas de centenas de doenças raras que a gente lida no nosso dia a dia. E vocês lidam, às vezes, com uma doença, que é incapacitante, que é limitante, que é extremamente disfuncional, mas que é a doença de vocês. E ter esse contato, poder encurtar caminhos, poder dizer o caminho das pedras para o outro, eu acho fundamental, eu acho fantástico, acho que a gente só tem que bater palmas para todos os institutos que estão aí no vídeo, a gente viu vários, e para a Nilde e para todo mundo que toca aí o Instituto Distonia e Saúde, tá? Não se assustem muito com os slides, não se preocupem com os slides, eu trouxe slides meus, mas tem muito vídeo, quem já assistiu minhas aulas sabe que eu gosto de vídeo, eu acho extremamente importante, principalmente quando a gente fala de distúrbios do movimento. Eu só peço que... pode passar o próximo e o próximo. Eu só peço, por favor, que não fotografem, não reproduzam, porque são pacientes, A gente tem que ter esse respeito ao nosso paciente. Eu sei que está sendo reproduzido online aqui, então a gente pede isso. Eu tenho autorização de todos os familiares para passar o vídeo aqui, mas a gente não tem para poder divulgar em outras áreas, em outras redes. Então, assistam, tirem aquilo que é bom, tirem a mensagem, mas deixem a imagem aí para que a gente possa propagar o conhecimento e ensinar cada vez mais para mais pessoas, tá bom? Próximo. Então, quando a gente fala de distúrbios do movimento, tanto na infância quanto no adulto, a gente tem duas formas, as hipercinéticas e os hipocinéticos. São vários os distúrbios do movimento. Distonia é um deles. Mas tem algumas diferenças quando a gente pensa em distonia da infância e distonia do adulto. Pode passar. Quando a gente fala em distonia da infância, a gente está falando de um quadro mais generalizado, de um quadro que vai pegar aí membros, braços, pernas, tronco, E, geralmente, dificilmente ela está sozinha, ela vem associada a outros distúrbios do movimento. Enquanto a gente vai falar do adulto, a gente fala muito mais de distonias focais e de distonias isoladas, ou onde ela é predominante no quadro do paciente. Próximo. As principais causas de distonia aguda, a gente também tem distonia aguda, que é dormiu e acordou com distonia, As principais são intoxicações, são usos de alguns medicamentos, por exemplo, o Plasil, o Aldol. A gente não vai falar delas aqui, a gente vai falar das distonias crônicas, dos pacientes crônicos. Próximo. Próximo. Não se preocupem com esse gráfico todo. Aqui é só para dizer por que a distonia acontece, Que essa é uma pergunta que todo mundo se faz. Mas por que eu tenho? Por que aconteceu? Então, esse mecanismo de ação, essa fisiopatologia, o porquê que ela acontece, a gente ainda não sabe exatamente. Mas a gente já sabe que existe uma perda de um controle inibitório. Para a gente estar aqui conversando, falando, eu consigo aqui segurar o microfone, se eu quero pegar esse. Eu tenho todo o meu cérebro trabalhando muito mais no sentido de inibir movimentação errada do que estimular. Então, na distonia, o que acontece? Uma perda desse controle inibitório. Então, o paciente não consegue mais controlar essas movimentações involuntárias. Tá? Existe um prejuízo grande na plasticidade do cérebro, por isso a gente vai sempre falar que o tratamento ele tem que ser o mais precoce possível, fazendo o diagnóstico de distonia. Quanto mais esse cérebro ele é exposto a esse padrão distônico, mais ele passa a entender que este seria o padrão normal, enquanto não é.
Então, a gente tem aí uma plasticidade cerebral mal adaptada. Então, por isso, a tecla do tratamento precoce, tratamento precoce. Próximo. A paralisia cerebral, ela é a principal causa de distonia na infância. Então, a gente tem paralisia cerebral, ela pode ser de dois tipos, né? Espástica e discinética. A discinética corresponde a 20% dos casos, 80% espástica, 20% mais ou menos por cento seria distônica. Os principais movimentos aí são a distonia e a coriotetose, lembrando daquilo que eu falei, que geralmente na infância os dois sintomas eles andam juntos, né? Distonia, coriotetose. Dificilmente a gente vai ter uma distonia isolada, e sempre que o paciente tem distonia, essa distonia ela é mais grave. Sempre que a gente pensar num paciente espástico e num paciente distônico, o paciente distônico ele sofre mais, ele é mais grave, ele é muito mais comprometido. Qualidade de vida dele sempre vai ser bem pior. Agora a gente vai passar um vídeo, pode clicar. Não, volta naquele lá. Ele pode tirar o som. Ah, não, esse aí até pode deixar o som. Então, paciente com paralisia cerebral, com a forma discinética, a gente vai entender melhor esse discinético. Ele já está em acompanhamento há bastante tempo, agora ele já consegue um controle melhor. Na distonia, o que a gente tem é uma piora quando o paciente tem a intenção de fazer o movimento. Ele até tem o planejamento dentro da cabeça dele, ele sabe aonde ele quer ir, ele sabe o que ele quer fazer, mas ele não consegue chegar lá. Ele tem uma perda aí desse padrão. Aqui eu estou perguntando para ele onde é a cabeça, perguntando para ele, fazendo comandos simples e ele respondendo. Então, assim, paciente distônico criança, apesar do comprometimento motor dele ser muito grande, o cognitivo nem sempre acompanha o motor. Então, lembrar de estimular muito esse paciente ou essa criança distônica do ponto de vista cognitivo, porque a lesão dela, muitas vezes, é muito mais motora do que cognitiva. Próximo. Pode clicar no vídeo. Essa é uma paciente com uma distonia, com uma paralisia cerebral também, discinética, mas muito grave, muito acentuada, né? A gente vê que existe um movimento involuntário de torção, essa é a característica da distonia, são movimentos principalmente de torção, torção de tronco, torção de membros, de mão, de pés. Então, esse é um movimento muito característico, né? Existe cocontração também, e ela é frequentemente associada à coriotetose na paralisia cerebral discinética. Próximo. Esse é um nome que quem lida com criança ouve muito e fala muito. Discinesia, paralisia cerebral discinética. O que é esse termo? Esse termo é o conjunto aí. Quando a gente tem vários distúrbios do movimento diferentes juntos no mesmo paciente, a gente fala, esse paciente não é distônico, mioclônico, não, a gente fala, ele é discinético. Ele tem um conjunto, aí ele tem vários distúrbios do movimento tudo junto. Então, na infância, é comum que os pacientes sejam discinéticos, e a distonia está ali dentro. Próximo. Coriotetose. Coriotetose é uma outra movimentação que é muito comum na infância, como a gente está falando. A distonia anda sempre muito junto com a coriotetose, né? Também a hipercinética, que é de uma movimentação exagerada, movimentos muito amplos aqui de ombro, de braço, movimentos menores aí de extremidades, de membros de mãos e de pés, né? Então, sempre lembrar também que ela comete muito mais braços. Então, essa é uma pacientinha, parece que ela está dançando, né? E vejam que ela faz movimentos amplos aí de braços e de pernas. Isso é uma coriotetose. Próximo. Outros dois pacientes com coriotetose, tanto do consultório quanto do Hospital das Clínicas, onde a gente vê uma movimentação involuntária grande, uma movimentação ampla ó, de membros superiores. Próximo. Vamos aqui. Por que a gente tem que se preocupar sempre em tratar esse paciente, em tratar esta criança? Por quê? Porque essa criança, ela, por conta do distúrbio motor que ela tem, do movimento que ela tem, várias outras alterações vão vir junto e vão caminhar junto. Então, essa criança, ela geralmente ela tem uma disfagia, que é uma dificuldade de deglutição importante, o refluxo gastroesofágico, é difícil de alimentar essa criança, um gasto energético muito grande, né? Essas crianças, elas gastam aí 30%, 40% a mais de energia do que o normal. Então, se ela tem uma alimentação adequada, a gente já sabe que ela está em defasagem de pelo menos 30% a 40%, porque ela consome, ela gasta muito mais, né?
Constipação e incontinência urinária, a gente tem, e retenção urinária, na verdade, a gente tem que ficar de olho em medicação. Nossas crianças precisam muito de muitas medicações e fazem uso de muitas medicações. Baclofeno e Yartane são uma delas. A gente tem que lembrar que eles podem levar à constipação intestinal. Essa constipação intestinal piora a distonia causa dor, então vai levando esse paciente a um ciclo vicioso muito ruim para o paciente. Então, o médico que lida, os terapeutas que lidam com esses pacientes, eles têm que estar atentos também à medicação que o paciente toma. Ela é importante muitas vezes, mas ela pode estar levando a outros efeitos que podem piorar a distonia do paciente, tá bom? Alteração de sono, dificuldade na fala, se a lorreia é abundante. Então, a gente tem que olhar esse paciente como um todo. E a equipe multidisciplinar é fundamental. Eu não vou me deter muito na equipe multidisciplinar, mas o trabalho do terapeuta, do fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, todo mundo em conjunto, trabalhando com esse paciente, vendo esse paciente por olhares diferentes, mas sempre com o mesmo objetivo, que é levar qualidade de vida ao paciente. Próximo. Então, quando eu quero tratar, né, seja adulto, seja criança, mas aqui a gente está falando de criança, qual é o meu objetivo com o tratamento da distonia? Eu quero melhorar as atividades de vida diária desse paciente, eu quero diminuir dor, distonia causa dor. Sempre que olharem para um paciente distônico, imaginem, ele está com dor. Se a gente partir desse princípio, a gente vai fazer muito tratamento e a gente vai se antecipar e adiantar muito para melhorar muito a qualidade de vida desse paciente. Melhorar a realização de movimentos e posturas. A gente quer que esse paciente viva e que ele viva bem. Próximo. Esse é um paciente do ambulatório, pode clicar no de 2016. Estão mostrando, olha, como a gente já viu um paciente, uma distonia generalizada, grave, uma postura em extensão de tronco, de cabeça. Esse de 2017, pode clicar no 2017. O paciente ele não controla a sua movimentação. O cognitivo está ok, ele sabe o que ele quer fazer, mas ele não domina o corpo. É mais ou menos aquele depoimento que a Nilde deu ali antes, né? Temos que conviver juntos, então vamos dar um jeito de nos adequar aqui, né? Vamos ter que nos entender. E é um paciente que traz um sofrimento muito grande, não só ele, como a sua família. Então, esse paciente, tratamento proposto para ele foi medicação oral. Esses pacientes todos com distonia na infância, em geral, fazem uso de medicação oral, seja por boca, seja por gastrostomia. Medicação geralmente é em altas doses aqui, toxina botulínica, e esse paciente ele foi para a cirurgia de DBS, porque ele era um quadro muito grave. A gente já estava limitado com a toxina botulínica em relação a tempo, em relação à dose, e aí, em 2020, ele foi feito implante de DBS nele. E aí, pode clicar no 2020. E aí ele volta, a gente sabe que todos os tratamentos, sejam medicamentosos, toxina botulínica ou DBS, são tratamentos sintomáticos, a gente está tratando um sintoma, mas a gente melhora muito a vida desse paciente no sentido de reduzir esse sintoma, de melhorar essa qualidade de vida. Ele continua distônico, ele continua grave, mas houve uma melhora expressiva, porque agora ele controla o movimento, ele consegue segurar esse movimento. E aí ele já bem, em 2020, aí sentado na cadeira, bem adaptado e confortável. A gente vai ver a importância desse sentar confortável lá na frente, o que seria impossível em 2016. Próximo. Esse é um paciente também do ambulatório com doença de Wilson, que é uma doença degenerativa, que distonia, tremor, alguns distúrbios do movimento fazem parte dessa doença. Esse paciente, ele está com a gente aí já há alguns anos, desde 2017, 2018, se não me engano. Pode passar o primeiro vídeo. De 2019. Então, ele é um paciente, ele é adolescente, ele já chega e ele já me fala o que ele quer, aonde ele acha que é importante fazer a toxina botulínica, o que está incomodando ele naquele momento. É extremamente desafiador fazer toxina botulínica ou fazer qualquer outro tratamento mais invasivo nesses pacientes que são funcionais, porque a gente tem que tirar o excesso, o que está atrapalhando, o que está incomodando, mas eu tenho que deixar esse paciente funcional, eu tenho que permitir. Esse paciente pinta, ele é um pintor, ele faz telas lindíssimas, e fazer toxina nele é um desafio, mas ele só pinta porque ele faz a toxina botulínica. Então, a gente vê o quanto o tratamento é importante para esses pacientes. Próximo. Pode passar, tem vídeo aqui.
bruxismo, trismo, distonia oromandibular, quer dizer, são movimentações de boca, apertar, morder. Nem sempre a gente lembra de perguntar ou de procurar lesões de boca nos nossos pacientes. É importante lembrar, pacientes distônicos têm muito comumente o trismo, o apertamento. Então, esses pacientes acordam com o travesseiro molhado, às vezes sangue na fraldinha, vai limpar. E aí, ou então a mãe fala, doutor, ele fica só emburrado com a cara feia, chora o dia inteiro, faço dipirona e não melhora. Imaginem, a gente quando tem uma afta pequena na boca, né, a gente já sofre tanto. Imagina uma paciente dessa, pode passar o primeiro vídeo. Esse primeiro vídeo, na verdade, ele já é um segundo, ele já é ela pós-tratamento, porque o primeiro era realmente muito feio, assim, muito grave, muito acentuado, e aí eu achei melhor trazer esse aqui, mostrando aqui que ela já conseguiu uma abertura de boca, ela já não precisava de medicação analgésica de horário, então ela já estava muito melhor, e no segundo vídeo, essa lesão no canto da boca já tinha desaparecido. Essa lesão era causada por uma mordedura exagerada. E aí, qual é o tratamento? Medicação oral vai resolver? Muito pouco, dificilmente. A gente vai ter que fazer uma dose muito alta para esse paciente, e aí eu corro o risco de sedar demais esse paciente, ele perder funcionalidade. Então, o que a gente faz? Toxina botulínica em músculos específicos para diminuir essa contratura exagerada. Isso faz uma diferença enorme na vida do paciente e na qualidade de vida do paciente. Próximo. Pode passar o primeiro. Essa é uma paciente com mutação, com uma doença genética, com erro genético, com uma distonia, que não é de paralisia cerebral, que é uma distonia genética. A gente também tem esse grupo das distonias que vão aparecendo ao longo da vida da criança. Pode acontecer na primeira infância, pode entrar na segunda infância, mas é aquela distonia como no caso da Nilde. Não tinha nada e, de repente, a distonia chegou ali e falou, olha, nós vamos ter que conviver. Então, essa paciente, ela começou com medicação, foi feito o diagnóstico, ela começou com medicação oral, não respondeu tudo que poderia com a medicação oral, foi indicada toxina botulínica, vejam a melhora, olhem o pé dela na primeiro, pode passar o primeiro vídeo de novo? Com a toxina botulínica, que é a aplicação do Botox, no membro inferior afetado, é que isso demora para surgir. Ela andava, mas ela levantava muito o pé, ela tinha uma marcha muito alterada, né? E aí, aqui no pós-aplicação de toxina botulínica, ela já voltou com uma marcha muito melhor. É uma doença genética, a despeito da medicação oral, a despeito da toxina botulínica, essa paciente continuou evoluindo e ela foi implantada com DBS há um mês atrás, tá bom? Só não tem o vídeo dela aqui para mostrar, mas essa paciente tem tudo para evoluir bem, porque esse, hoje, o DBS, é o tratamento de escolha em algumas distonias primárias, em algumas distonias genéticas. Não são todos, mas essa especificamente é aquele. Qual é o melhor tratamento para esse paciente, neste momento da vida, da literatura médica? É o implante de DBS. Próximo. Essa aqui, próximo. Acho que tem ali em cima. Isso. Pode clicar no vídeo. Também uma pacientinha, vocês vejam que é generalizada também, uma dificuldade que a gente tem. Ora, essa paciente está relaxada, ora, ela está muito tensa, mas ela tem uma distonia muito importante, principalmente fazendo o obstótono. Essa postura em criança é muito comum em criança distônica, onde ele joga a cabeça para trás, joga o tronco para trás, fazendo com que seja muito difícil, impossível posicionar essa criança numa cadeira de banho, numa cadeira de alimentação. Então, essa criança, pode clicar no próximo. Não, naquele, mas no próximo vídeo, isso. E mostrando que agora ela fica mais confortável no colo da mãe. O tratamento proposto para ela é medicação oral e é toxina botulínica. Vejam que é uma doença genética nova. A gente tem muita doença genética aí e o paciente com rótulo de paralisia cerebral discinética. A gente também tem que ficar muito atento. Paciente que não tem história neonatal, quer dizer, não teve nenhuma história ali perto do nascimento, nada que justificasse. Ele ter o atraso, que, por exemplo, essa e todas as outras crianças que vocês viram, tem uma ressonância normal. Quer dizer, a gente vai fazer um exame de imagem, essa imagem, tomografia, ressonância é normal.
Quer dizer, aquela pergunta que fica, aquela pulguinha atrás da nossa orelha. Por que essa criança evoluiu com esse atraso do desenvolvimento ou com essa gravidade? É a hora que a gente tem de investigar doenças genéticas. A gente está nesse momento, conhecendo muitas doenças genéticas novas. Vocês veem que a descrição aí desse erro genético, ela é agora de 2021. Então, muito recente, né? Onde a gente começa a conhecer e a juntar vários casos espalhados pelo mundo, e aí vem um trabalho mostrando muitos casos. E aí a gente começa a conhecer como essa doença evolui. Por que isso é muito importante? Porque eu vou poder, lá na frente, pensar qual será o melhor tratamento para essa doença. Na hora que eu tenho muitas crianças com a mesma doença genética, a gente vai falar, esse tratamento funcionou melhor, esse não funcionou. E aí é a hora que os tratamentos mais específicos são propostos. Próximo. Essa é uma outra doença genética, uma criança também com diagnóstico de paralisia cerebral inicialmente, e depois foi-se visto que não era uma paralisia cerebral, era uma doença genética, mostrando uma distonia muito importante, muito acentuada, movimentos coreicos, movimentos muito aleatórios, muito amplos. A gente tem alguns termos também, parece até um balismo de tão grande. É como se a mãe não conseguisse segurar a criança, né? A mãe vai lá procurando onde está a criança e tentar colocar ela no seu colo. Então, vocês veem que 2014, 2015, que é onde começaram a se falar e as publicações começaram. Então, mais uma vez reforçando, tem muita criança distônica com diagnóstico de paralisia cerebral que, quando a gente vai ver, tem um fundo genético. Então, a gente tem que ter esse olhar mais atento de ir atrás e buscar o tratamento. Apesar de não ter um específico nesse momento, quem sabe a gente pode ter lá na frente. Essa primeira criança, as duas têm o mesmo diagnóstico. Essa primeira criança é tratada com medicação oral, toxina botulínica e neuromodulação não invasiva com TDCS. Acho que vocês vão ter também uma aula hoje. E a segunda criança, medicação oral, por enquanto, e toxina botulínica. Mas não vamos fazer DBS? Não tem indicação. A literatura, até o momento, aponta que, para esse gene, não tem indicação ou não teria como a gente prever alguma melhora. Medicina é balança, medicina é equilíbrio, medicina é risco-benefício. Qual o benefício que eu vou dar para o meu paciente com o risco que eu posso propor? Essa resposta a gente ainda não tem. Por isso, essa avaliação, aí eu acho que é para adulto também, para criança e para adulto, ela tem que ser muito individualizada. Então, cada paciente é único, cada distonia é única, cada diagnóstico é único. Mesmo diagnósticos parecidos ou iguais, o tratamento, o manejo pode ser diferente. Próximo. Essa é uma paciente que chegou no consultório com diagnóstico de paralisia cerebral também, como se fosse a paralisia cerebral por kernícteros, né, por icterícia neonatal. Também uma movimentação muito grande, involuntária, coreotetoide, distonia. Observem pés, ela faz muita postura de pés, postura de mão, de tronco, joga para trás. Então, essa paciente está no ambulatório, não tem nenhum antecedente pré ou perinatal, a ressonância dela é normal, teve um atraso no desenvolvimento, a distonia generalizada predominando, ela já fez várias medicações, classes de medicamentos diferentes, doses altas, resposta muito pobre, né? A resposta geralmente não é tão boa quando a gente vai tratar a criança com distonia. Toxina botulínica, ela mora muito longe, ela mora no norte, ela vem a cada 4 meses para fazer toxina botulínica. Nos 6 últimos meses, ela teve 2 crises de status distônico, a gente vai falar um pouquinho disso. Com 2 internações graves em UTI. Essa criança, a gente ainda não tem o diagnóstico genético, ela foi para painel, que é um exame genético mais curtinho, menor, avalia menos doenças. Agora, ela vai para um exame genético que chama exoma, que é um exame maior, mais amplo, mas ele foi coletado, a gente ainda não tem resposta dele. E essa paciente, ela foi encaminhada para implante de DBS e ela está prevista para implantar agora, semana que vem. Porque, apesar da gente não ter causa, essa criança é de risco, porque ela já foi 2 vezes para a UTI nos últimos 6 meses. Eu não vou esperar, a gente não pode esperar que ela vá uma 3ª vez para a UTI, porque a gente não sabe a evolução que cada paciente tem, uma vez que ele interna grave numa UTI. Próximo. Status distônico, isso que eu falei que essa criança teve. Aqui eu acho muito importante a gente falar um pouquinho, porque é uma condição tratável, tem tratamento.
10% dos pacientes que entram em status distônico, eles podem evoluir para óbito. Isso é muito grave, isso é muito importante. Ah, ele tem muito pouco, é muito raro. Eu já cansei de assistir aula que é muito raro, e no final da aula eu vou lá e brigo e falo, não, não é raro, é subdiagnosticado, as pessoas não estão vendo, as pessoas não estão tratando, as pessoas não estão fazendo com que essa criança tenha o melhor tratamento possível. Então, o neurologista ele se preocupa muito com a epilepsia, então tem status epiléptico, tudo é epilepsia e pronto. Muitas vezes o status distônico é até confundido com o status epiléptico, com epilepsia. E, na verdade, o que esse paciente está tendo é uma piora muito grande do seu quadro de base, da sua distonia. Esse status, essa crise distônica, essa tempestade distônica, ela leva a uma exaustão, ela leva a dor e aumenta o risco de mortalidade. Próximo. Pode passar no filminho. Esse paciente não está no status distônico, mas o status distônico, pensem que é esse movimento, só que mais piorado. É aquele paciente sofrido, é aquele paciente que está gemente, é aquele paciente que está... que a mãe olha e fala, doutora, eu já fiz de tudo, eu já dei tudo quanto foi remédio, e ele não melhora, e ele está lá em tábua, ele está fazendo uma extensão, a barriguinha está dura, e já foi internado, e já chamaram todo quanto foi equipe de multidisciplinar e de outras especialidades, e ninguém resolve o caso do paciente. Eu já tive paciente que foi para cirurgia de abdômen, eu já tive paciente que foi para biópsia renal. Por quê? Porque esses casos são graves, levam a insuficiência respiratória, levam a disfunção bulbar, então esses pacientes têm uma disfagia muito grande, taquipneia. Imagine esse paciente assim o tempo todo, fazendo muita força, muita força, muita força. Esse músculo não aguenta, esse músculo começa a sofrer. Então, tem um exame que é muito marcador, que a gente chama, que é CK, que quando faz o exame de sangue, está lá muito alto. Tem muita febre, muita desautonomia, ele fica muito vermelho, ele sua, é aquela coisa que ele passa assim, doutora, mas não estava calor, ele suava, eu tive que tirar a roupa. Isso é um sinal de desautonomia. Esse paciente está em status distônico, em crise distônica. Ele piorou. Alguma coisa aconteceu e ele piorou do seu quadro de base. Próximo. As principais causas que fazem o paciente distônico, mas aqui é importante lembrar que é comum em criança e distonia generalizada, tá bom? Adulto e distonias focais, ele é bem mais raro mesmo. Então, o que causa, o que faz com que um paciente que vinha estável, que estava super bem, com a medicação dele ali controlada, fazendo a toxina, fazendo a neuromodulação, o que fosse, e ele piorou? Primeira coisa, infecção. Essa paciente que eu falei que ela teve 2 vezes na UTI, ela teve Covid, há 6 meses atrás. Então, depois da Covid, ela teve 2 status distônicos. Ela viveu 8 anos sem nenhum status distônico. E agora ela começou a fazer. Eu não sei se ela vai fazer o 3º, por isso a gente tem que se antecipar. Então, infecção, ajuste de droga, por isso que a gente fala, sempre que vai mexer em remédio de paciente com distúrbio do movimento, de maneira geral, começa devagar, tira devagar. Não tira remédio, às vezes a gente sabe, tem pais aqui assistindo, é muito importante isso, não tira porque você achou que precisa tirar. Conversa com seu médico, conversa com seu neurologista, tira devagar. Algumas medicações em retirada abrupta podem piorar muito a condição do paciente. Ó, baclofeno, aldol. Trauma. Trauma aqui não é só cair, não é só bateu, teve um acidente, nada disso. Por exemplo, um paciente interna, ele vai fazer uma cirurgia. É uma cirurgia letiva, estava tudo marcado, ele tinha hora para chegar. Mas o que acontece? O organismo encara aquilo como um trauma. Ele tem que se recompor daquilo ali. Então, é muito comum pós-operatório de paciente distônico, aí ele evolui com piora. Então, procedimentos cirúrgicos, procedimentos anestésicos, então, dor, estresse. Então, em muitas das vezes, a gente vai conseguir dizer, olha, ele piorou por isso aqui. Mas, em 1/3 dos casos, a gente não sabe. Recentemente, tive um paciente de fora, que ele chegou com 17 anos, a paralisia cerebral discinética, muito bem controlado, passou a vida inteira sem nenhum remédio, sem nada, e estava ali, bem funcional. Quando foi na pandemia, a avó adoeceu, a avó precisou internar, era uma avó muito próxima, toda a casa começou a sofrer, todo o ambiente ali começou a ficar um pouco mais pesado, um pouco mais difícil.
E isso foi o que a gente conseguiu imaginar que pudesse ter feito, mas esse paciente começou também a entrar em crises distônicas. E é a hora que a família fica perdida. Mas o que aconteceu, doutora? Paralisia cerebral, eu ouvi a vida toda que não evoluía, que não piorava. Mas pode acontecer. Esses pacientes eles podem ter pioras em determinados momentos. A gente vai conseguir colocar esse paciente na linha de base dele de novo, mas leva tempo. Próximo. E aí, esse gráfico é muito importante. Eu dou para todos os meus pacientes, assim, que tem, esse paciente de 17 anos mesmo, ele levou para mostrar para todo mundo lá. Que a gente tem o fator que deflagra, que faz com que o paciente piore a distonia, é aquele trigger ali em cima, do vermelhinho. E aí, esse paciente desce a ladeira, pum, ele piora, piora, todo mundo começa a mexer. Quando ainda fazem o diagnóstico de crise distônica, aí o que a gente faz? A gente aumenta muito a medicação, a gente muda a medicação, a gente adianta a toxina botulínica, que não vai fazer efeito naquela hora, naquele momento, mas daqui a pouco ela vai fazer. E a gente tranquiliza essa equipe que está cuidando desse paciente, seja na UTI, seja na enfermaria, ou seja mesmo no ambulatório. Esse paciente ele se descompensou, ele se desorganizou, ele piorou. Ele vai até o fundo do poço, mas depois ele vai começar a melhorar de novo. Mas a gente tem que intervir, porque a gente tem que medicar, a gente tem que rever toda a medicação desse paciente. Esse tempo ele é variável de paciente para paciente, podendo chegar até 1 mês, 2 meses, 3 meses, depende muito de cada paciente, mas ele vai voltar para a linha de base dele, para onde ele era antes. Então, esse é um gráfico que eu acho muito importante, porque piora, mas vai melhorar, calma. Estou com medo, doutora? Também estou. Vamos junto, porque quem lida com distonia e não tem medo, é perigoso, né? Então, a gente tem que ter medo, a gente tem que acompanhar esse paciente muito de perto e a gente tem que seguir junto, firme, porque vai melhorar. Próximo. Mas, antes de melhorar, às vezes dá um trabalhinho para a gente. Então, esse é uma escalinha que a gente tem, fácil para aplicar em consultório, para todo médico que vai acompanhar esse paciente, ele saber se esse paciente está bem, se esse paciente está confortável, ou se esse paciente corre o risco de começar a piorar. Então, é importante para o médico, ou para os pais, para os cuidadores de pacientes, crianças com distonia, ficar muito atento nessa piora. E os pais fazem isso com maestria, do tipo assim, olha, ele deu uma pioradinha, doutora, ele está movimentando mais, ele está mais inquieto, ele não está dormindo tão bem. Essa hora é a hora que a gente tem que se antecipar, e a gente tem que cuidar para que ele não evolua com piora. Tem que tentar descobrir o que pode estar levando ele a essa piora pequena, e aí tirar esse fator que está causando. Próximo. Próximo. Então, aqui a gente tem 3 perguntinhas, que eu acho que o médico tem que fazer para o paciente, mas os pais também têm que estarem atentos. E aí, principalmente nesse nível 1 aí que a gente tem. O paciente com distonia, criança, ele senta confortavelmente por 2 horas, ele fica numa cadeira, ele fica no banho, a mãe consegue alimentar? O sono dele está regular? Ele dorme 6, 8 horas por noite? Ele está bem na medicação? Ele está confortável? Ele não está fazendo efeito colateral? Ele está tudo bem? Se a resposta for sim para isso tudo, ok, esse paciente está ótimo, ele está super controladinho, ele está super bem, vamos manter o que ele está fazendo, seja quais forem as medicações. Agora, se ele não está sentando bem, se ele começou a não dormir bem, medicação está fazendo efeito colateral daqui, efeito colateral dali, a gente tem que rever todo esse plano de tratamento. Por quê? Porque a gente quer manter esse paciente bem e com qualidade de vida. Aí a gente não conseguiu segurar, e o paciente foi piorando. Aí os níveis eles vão evoluindo, e a gente tem como manejar. Então, nessa fase 2, aí, eu teria como tratar com uma medicação que toma por boca, ou pela gastrostomia, ou fazer toxina botulínica. E aí, próximo. A coisa evoluiu, esse paciente piorou um pouquinho mais aí, talvez agora esteja precisando até de hospital, está mais grave, não está conseguindo dormir à noite, a gente tem que segurar esse paciente. Tem muitos pais que seguram, tentam conter o paciente, né? Então, medicação endovenosa, internação hospitalar pode ser importante. Próximo. E aí, refratário, não respondeu, muitas vezes esse paciente pode ser candidato a procedimentos neurocirúrgicos. A gente tem
o DBS e também outros tratamentos neurocirúrgicos. Não é raro paciente ir para procedimento neurocirúrgico durante internação hospitalar, durante uma piora muito grande de distonia. Então, qual é o nosso trabalho? Próximo. Enquanto médico, para trás. Enquanto médicos, enquanto pais, familiares e cuidadores. É cuidar da criança com distonia para que ela tenha resposta sim nessas 3 perguntas. Para que ela sente confortavelmente, para que ela tenha o sono regular e para que ela esteja muito bem dentro da sua medicação. Passou qualquer coisa disso, tudo precisa ser revisto para que a gente consiga o controle de novo dessa distonia. É isso que eu falo. Distonia, a gente não cura, mas a gente controla. E aí é atrás desse controle que a gente tem que andar sempre um passinho na frente, porque senão ela vai lá e passa uma rasteira na gente. Próximo. Aqui são algumas medicações que são as mais usadas, aquelas que têm mais trabalhos mesmo, né, científicos falando dela, a toxina botulínica, a gabapentina, que é uma das que a gente usa, procedimento neurocirúrgico, como bomba de baclofeno, né, pais de crianças distônicas aí certamente já ouviram falar, e o triexfenidil oral, que é uma medicação que é o Artane. O DBS, a gente ainda não tem fortes níveis de evidências para paralisia cerebral, mas a gente sabe que, em alguns casos, a gente vai indicar, sim. Próximo. Pode passar o primeiro vídeo. Só o vídeo. E pode colocar... Não, volta. E só o vídeo. Primeiro vídeo. Isso. Pode deixar com som. Essa é uma criança com paralisia cerebral, que chegou no consultório assim. Ele tem 5 anos, olha o carinha de sofrimento, suor, gemente, sofrido. E a mãe falava, doutora, ele fica assim o dia inteiro. Ninguém mais vive na minha casa. Não vive mesmo. Com a criança que chora desse jeito, que sofre desse jeito o dia inteiro, todo dia, não tem quem viva. Né? Quem é mãe aí sabe. Próximo vídeo. Não, o vídeo. Acho que clica em cima e só clicar em cima dele. Essa é a mesma criança, uns 2 meses depois. Ele é distônico? É. Ele é grave? É. Mas agora ele interage com a família, ele socializa, a mãe pergunta, ele responde o que é. Nunca duvidem de uma mãe que fala que consegue se comunicar com o filho dela. Nunca, porque ela consegue. Por mais que essa criança não fale, ela entende tudo e eles têm uma comunicação única ali que é só deles. Então, eu postei aqui do lado, essa é uma publicação de Instagram, eu achei muito bacana, ela me surpreendeu, eu fui pega de surpresa outro dia, mas é assim. Nesse primeiro quadradinho vermelho, uma coisa que ela fala me chama a atenção. Que ela ia lá nessa consulta, porque falaram para ela ir nessa doutora, mas ela ia ouvir tudo de novo. Ela estava cansada já, essa mãe. Não tem o que fazer, ele é distônico, vamos aumentar remédio. E aí aumenta o remédio, e vai aumentando o remédio. Aí ela chegou lá e essa doutora falou com ela, olha, minha senhora, mas esse menino não vive, esse menino não tem qualidade de vida, não tem condição não, nós temos que tratar esse menino. E era tanto remédio, era muito remédio. Então, assim, o médico também, ele precisa perder um pouco o medo de tirar remédio. Às vezes, a gente tem que tirar remédio. E, às vezes, o que vai melhorar o paciente é diminuir a quantidade de remédio que ele toma. Muitos remédios têm efeitos colaterais, muitos remédios têm associação. Muito do que o paciente distônico tem não é epilepsia, é distonia. Então, às vezes, é só também trocar o remédio. Né? Então, foi o que a gente fez. A gente diminuiu a medicação, continua diminuindo a medicação dele. E ele está em tratamento e acompanhamento regular com toxina botulínica. Essa criança hoje vai à praia, ela vai ao shopping, ela participa da vida da família. A mãe escreve aqui embaixo, ó. Ai, deixa eu chegar pertinho. Então, aqui no que está de laranja, hoje temos uma criança além do diagnóstico. É para isso que a gente tem que trabalhar, é para isso que a gente tem que tratar. Eu não posso ter distonia em casa. Não, eu tenho uma criança que tem distonia, que está sob controle.
Essa é a ideia, e eu acho que essa é a ideia daqui do Instituto hoje, deste encontro, de passar essa mensagem para vocês. Quanto menor, quanto mais generalizado, mais grave, né, é o comprometimento do paciente. E vocês viram vídeos de crianças que têm um comprometimento importante, motor. O comprometimento cognitivo delas não acompanha o motor, o cognitivo delas é melhor do que o motor, por isso a gente tem que sempre investir. Terapeutas que estejam nos assistindo, nunca digam para uma mãe distônico que ele é distônico assim mesmo. Eu ouço isso todos os dias no consultório. Ah, doutora, não, ninguém falou para fazer nada, porque é distonia é assim mesmo. Então, a gente precisa também de mais profissionais que tenham esse olhar para o paciente distônico. Infelizmente, essa é a realidade. A gente não tem profissionais suficientes para olhar. Eu estou falando isso do ponto de vista da neurologia infantil. Todo mundo sabe manejar epilepsia, estão começando a manejar agora espasticidade, mas manejar uma distonia é muito difícil. Então, terapeutas, todos que estejam nos assistindo, vocês têm um contato muito maior com o paciente, às vezes, do que a gente, o médico. Então, encaminhem esse paciente, falem, tem tratamento, você pode melhorar, você não fica na bola, porque você está todo em extensão, mas vamos melhorar isso aí para você poder ficar na bola, para você fazer essa terapia. Né? Então, próximo. Toxina botulínica, eu acho também que tem uma aula hoje sobre, mas só aqui para falar, vocês viram que todos os pacientes, em todos os casos, eram tratamentos individualizados, a gente tinha tratamento só com medicação oral, a gente tinha tratamento com medicação oral e toxina botulínica, medicação oral, toxina botulínica e procedimento neurocirúrgico, mas vocês viram que a toxina botulínica ela foi muito presente em todos os pacientes. Então, a toxina botulínica, ou Botox, que é uma marca que a maioria conhece, é hoje a medicação de escolha nas distonias, sejam focais ou sejam generalizadas. Na generalizada, muitas vezes, a gente vai tratar de uma forma localizada, a gente vai priorizar, a gente vai escolher, porque diferente do adulto, na criança a gente tem umas peculiaridades. A gente tem que se preocupar com o peso, a gente tem que se preocupar com respostas anteriores que ele já teve, a gente tem que se preocupar com o nível de paralisia cerebral. Então, é um outro mundo, é um outro universo aí, a toxina botulínica na infância, mas é o medicamento de escolha, é aquele que faz diferença e que traz qualidade de vida para o paciente. Próximo. Acabei. Esse é o último, essa era só a mensagem que eu queria passar, que eu acho que vai muito ao encontro do que o Instituto e do que esse encontro propõe, é falar para vocês que distonia tem tratamento e que o tratamento leva a uma melhor qualidade de vida do paciente, do seu cuidador e do seu familiar. Esse tratamento é individualizado, não tem receita de bolo, vai fazer assim, 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 o outro é assim, assim. Não. Cada paciente vai ser atendido, vai ser avaliado e vai ter um plano de tratamento para ele. A gente vai fazer terapia, a gente vai fazer medicação oral, a gente vai fazer toxina botulínica, neuromodulação não invasiva vem ganhando força aí, principalmente na paralisia cerebral, como tratamento adjuvante, e aí a gente extrapola para outras condições também, como não paralisia cerebral, e neuromodulação invasiva, que eu também acho que vai ter outra aula hoje, de DBS e até outros procedimentos também são propostos para esse paciente. Então, distonia, a gente não tem tratamentos demais, mas a gente tem o suficiente para colocar esse paciente num patamar muito acima, muito melhor em qualidade de vida do que ele vive sem nenhum tratamento. Então, a gente precisa tratar esses pacientes, tá bom? Acho que era isso. Obrigada a todos.